Capítulo 6. A gaita que chorou. Nossas emoções nos fazem ver coisas que só nós podemos ver, ninguém mais. Sempre encontramos com as pessoas que amamos, estejam elas vivas ou não. Portanto, ame sempre, na voz, nos ouvidos ou no coração. Lembro da noite que acordei. Era uma madrugada gelada. Eu sentia muito frio, pois estava descoberto. Quando puxei o cobertor, olhei para o lado e vi que meu pai não estava na cama. Levantei e fui até o quarto do Nando e o acordei. Falei que o pai não estava ali. Quando chegamos à cozinha, escutamos um som da gaita que ele me deu de presente de aniversário. Ouvimos aquele som bem distante. Saímos à procura do meu pai. Estava uma noite muito fria, muito frio. A luz da lua dava um reflexo na paisagem. E pelo som da gaita encontramos o meu pai. A música vinha do alto do morro, onde eu e meu pai gostávamos de ficar olhando os animais da pastagem todos os finais de tarde. Quando nos aproximamos dele, sem ele perceber, vimos que a música parou. De repente, meu pai começou a conversar com alguém que nós não estávamos vendo. Parecia que ele estava falando com a minha mãe. Ele até falou os nossos nomes. Com medo que ele percebesse a nossa presença, voltamos para dentro de casa depressa. E logo nós pegamos no sono novamente. Não observamos a hora que meu pai veio dormir. Só acordei no dia seguinte. Meu pai não falou nada. Eu e o Nando nem nos referimos ao assunto com ele no café da manhã. Sei lá, se ele estava sonhando ou se ele estava conversando com a pessoa que ele tanto amava neste mundo e que não estava mais ali com ele, mas talvez nesta noite ela estava. E nós não vimos. O clarão da noite, o frio, não sei, eu não vi, o Nando também não viu, mas nós ouvimos ele falando. No sábado seguinte, fez um dia bem ensolarado. Pela parte da tarde, fomos até a cidade de Caxias do Sul para fazer compras. No domingo, meu pai acordou muito antes do normal. Ele preparou um delicioso café. Ele já tinha tirado o leite das vacas. E ainda dava para sentir que estava bem quentinho. Tomamos o café e depois eu e o Nando fomos tratar os animais, como de costume. Para o almoço, meu pai fez um saboroso churrasco. Após nossa refeição, quando ainda estávamos lavando a louça, ele nos convidou para irmos até Vila Seca, um distrito de Caxias do Sul, pois estava programado um comício político nesta localidade. Meu pai sempre gostou e sempre que podia estava engajado nos atos da vida política. Nesse dia, fez questão que fôssemos juntos. Eu lembro de muitas campanhas que ele e a finada mãe participaram lá em Bento Gonçalves. Nossa casa parecia um comitê de material de candidato de todos os partidos. Eles se davam muito bem com todos os candidatos e os políticos que se elegiam em Bento Gonçalves. Porém, neste mesmo dia de domingo, resolvemos ficar em casa, olhando um filme. Era um filme lançamento que estaria passando na TV. Até fizemos uma proposta para irmos mais tarde lá nesse tal de comício, após o filme, pois ainda era muito cedo para sair de casa. Meu pai insistiu
para que nós o acompanhássemos. Mas ainda assim resolvemos ficar olhando o filme. Ressentido e com os olhos cheios de lágrimas, ele resolveu ir sozinho e não quis nos esperar acabar o filme. Disse que logo ele estaria de volta. Depois que minha mãe se foi, depois que ela morreu, depois que ela partiu deste mundo, jamais tínhamos deixado meu pai sair sozinho. As últimas palavras da minha mãe antes de morrer foi isso: não deixar o pai sozinho. E o que a gente fez é sempre estar com ele. E nesse domingo foi o único domingo e o único dia que ele saiu sem a minha presença e a presença do meu irmão. Meu pai saiu de casa exatamente 12:30 e antes de sair me deu um abraço forte no meu irmão e falou que logo ele voltaria e também disse que amava eu e meu irmão muito, muito mesmo. A gente não sabe o dia que vai embora, mas as despedidas, se ao menos a gente pudesse imaginar. Olhamos o filme todo e meu pai ainda não tinha chegado. Então resolvemos encilhar os cavalos e cavalgar até o portão da fazenda, que ficava uns 3 quilômetros da nossa casa. Nesse meio tempo, vimos um carro estragado na faixa, na Rota do Sol. Eu e meu irmão ficamos ali de curiosos, um pouco olhando, observando aquele movimento. No momento que estávamos voltando para dentro do portão da fazenda, passou o carro do meu pai. O Nando gritou, fez sinal, mas meu pai passou pelo portão da fazenda, passou pela rodovia tão rápido que nem sequer olhou para o local e muito menos ele viu o meu irmão e eu e nós fazendo os gestos para ele parar. Ele seguiu em direção a Bento Gonçalves. Eu e meu irmão resolvemos voltar para casa, acreditando que logo meu pai voltaria. No caminho, do nada, o cavalo em que meu irmão estava montado ficou muito estranho e fez com que o meu irmão caísse no chão. E por questão de milésimos, ele não bateu a cabeça em uma grande pedra que tinha ali no potreiro. Saltei do cavalo e fui ajudá-lo. Graças a Deus, ele sofreu apenas alguns arranhões. Nunca aconteceu aquilo com o cavalo. Ele era muito manso, mas parece que ele viu alguma coisa, algo que nem eu nem meu irmão observamos. E de repente, o animal, que era dócil, ficou brabo, ficou agitado e derrubou o meu irmão. Saiu correndo com a sela, uma disparada que nós não conseguimos mais alcançar. Ficamos muito assustados. Tentamos ir atrás para pegá-lo, mas ele entrou no mato, dificultando a nossa passagem. Ficamos com medo de segui-lo, pois ele estava muito agitado. Então, desistimos de procurá-lo. E falamos, vamos voltar para casa e procurar ele outro dia. Já estava anoitecendo e nem notícias do meu pai. Tomamos um café no jantar, eu e meu irmão. Esquentamos um pouco de pedaço de carne que sobrou do almoço. E depois pegamos um travesseiro cada um
uma coberta e ficamos ali, na sala, olhando TV, deitados no sofá, à espera do meu pai, que estava por chegar, pois já era muitas horas que ele estava fora de casa. Continua.